Paz seja convosco, irmãos, amigos em Cristo. Nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que é a palavra de Deus que nos ajuda na caminhada. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então hoje eu convido vocês a orar comigo, a fazer essa leitura do Salmo 107 e Deus falará ao nosso coração. O Salmo 107, ele inicia assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Senhor é bom. O seu amor cuidadoso e fiel dura para sempre. Vocês que foram salvos pelo Senhor das mãos do inimigo, contem sobre a salvação de Deus. Sim, anunciem esse amor pelos salvos que estavam espalhados por toda a terra, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e que foram reunidos pelo Senhor. Eles andaram perdidos pelos desertos e por terras áridas, sem achar uma cidade onde pudesse morar. Passando fome e sede, estavam a ponto de morrer. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Aqui no verso 6 eu quero destacar para vocês. Clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades. Essa é uma chave muito importante para nós. Clamar ao Senhor. Continuando no verso 7, mostrou-lhes o caminho certo e seguro para alcançar uma cidade onde pudessem morar. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso. Louvem o Senhor pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele sacia o sedento e dá alimento de sobra ao faminto. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, sentindo bem de perto a ameaça da morte, presos por correntes e dominados pelo desespero, pois se revoltaram contra as palavras de Deus e não deram importância aos conselhos do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados a ponto de ficarem esgotados, e não apareceu ninguém para ajudar. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Novamente eu dou uma pausa aqui, irmãos, no verso 13. Clamaram ao Senhor. Em momentos de dificuldades, é tempo de clamar ao Senhor. No verso 14, continuando a leitura do Salmo 107. Deus os tirou da escuridão e os livrou da ameaça de morte e quebrou as correntes que os aprendiam. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele quebrou as pesadas portas de bronze das prisões e partiu as trancas de ferro. Alguns foram tolos, foram castigados por andarem no caminho da maldade, desobedecendo a Deus. Perderam a vontade de se alimentar e chegaram bem perto da morte. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Mais uma pausa, novamente aqui no verso 19, irmãos. Eles clamaram ao Senhor pela terceira vez. Temos que lembrar disso, clamar ao Senhor. Continuando no verso 20.
Com uma única ordem, o Senhor curou os doentes, livrando-os da morte. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem com cânticos de alegria as obras do Senhor. Há ainda os marinheiros, que em seus navios cruzam os mares, fazendo negócios nas imensidões das águas. Eles viram as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. Com uma palavra sua, ele provocou um vento muito forte que levantou ondas enormes. Levados pelas ondas, os navios subiam bem alto e depois pareciam descer até o fundo do mar. Desesperados, os marinheiros perderam a coragem. Cambaleavam como se estivessem bêbados, tropeçando, imaginem, tropeçando e caindo. E toda a sua habilidade foi inútil. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele livrou-os da tribulação em que se encontravam. Mais uma vez aqui, no meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor. Aqui no verso 28, nós precisamos entender que é necessário clamar sempre ao Senhor em meio a tribulações. Continuando no verso 29, Ele fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem. As ondas sossegaram, os marinheiros se alegraram e Deus os levou ao porto em segurança. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Além disso, exaltem o Senhor quando o povo se reunir para adorar. Louvem a Ele na assembleia dos líderes. O Senhor transforma rios em desertos e fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo salgado e inútil por causa da maldade de quem morava ali. Ele transforma o deserto quente e seco em açudes e a terra ressecada em fontes de água. Ele dá aos pobres e famintos essa nova terra para ali construírem a sua cidade. Vocês viram? Mais uma pausa aqui. Quero dizer a vocês que Deus, Ele estava transformando aquele lugar em deserto, sem água, porque ali estava a maldade. Porém, logo a seguir aqui, no verso 35, depois que eles clamaram e oraram, Deus transforma aquele deserto que estava quente e seco em açudes, transforma a terra ressecada em fontes de água e aos famintos e pobres Ele dá a terra que Ele prometeu. Deus é maravilhoso. Continuando a leitura no verso 37. Lá eles semearam os cereais e plantaram uvas e tiveram grandes colheitas. O Senhor abençoou o seu povo e eles cresceram muito em número. Deus não deixou que o gado diminuísse. No entanto, perderam sua força e poder, voltaram a ser poucos em números. Foram humilhados com a exploração, desgraça e muito sofrimento. O Senhor, Ele despreza os príncipes orgulhosos e faz com que eles andem sem destino por terras desconhecidas, onde nem sequer existem estradas. Mas
livra da miséria os pobres e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os que obedecem a Deus veem essas coisas e se alegram, mas os perversos ficam sem resposta. Que os sensatos reflitam nisso. Pensem no amor cuidadoso do Senhor. Assim termina o Salmo 107, no versículo 43. Amados, a palavra de Deus não volta vazia. Então, eu quero só fazer um breve resumo para você. Neste salmo, houve um clamor. Houve um clamor no verso 6, houve um clamor no verso 13, houve um clamor no verso 19, houve um clamor no verso 28. E no verso 35 e 36, Deus mudou a história, transformando o deserto seco em açudes e terra ressecada em fontes de água. O Senhor não desampara aqueles que nele buscam e que clamam. Por isso, meu Deus, nós clamamos a Ti neste dia. Senhor, nós fazemos valer em nós esta palavra, a leitura deste salmo. E assim como encerra o Salmo 107 no verso 43, que diz que os sensatos reflitam nisso, eu peço a você, meu amado irmão em Cristo, amigo em Cristo, pensem no amor cuidadoso do Senhor e receba no seu coração esta palavra, que é lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Deus te abençoe. Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Marisa. Estamos localizados na Rua Canastra, 67, Jardim Marisa, São Paulo.